Olá, turminha do oitavo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje retornaremos a um assunto já estudados em uma aula anterior, que é os tipos de sujeito. Lembra que nós estudamos o sujeito simples, o sujeito oculto e o sujeito desinencial? Pois bem, hoje iremos recapitular esses três tipos de sujeitos e iremos também iniciar os nossos estudos com os sujeitos indeterminados e os sujeitos inexistentes. Vamos lá? Dando continuidade à nossa aula sobre tipos de sujeito. Sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração. Se tem apenas um núcleo, ele é chamado de sujeito simples. Se tem mais de um núcleo, é chamado de sujeito composto. Exemplos: minhas tias chegaram de viagem. A parte grifada é o sujeito. Quem chegou de viagem? Minhas tias. Há a presença apenas de um núcleo, né? Que é quem? Tias. A parte mais importante é tias. Já no segundo exemplo, eu tenho minhas tias e meus primos chegaram de viagem. A parte que está grifada é o sujeito composto. Eu tenho a presença de dois sujeitos, tias e primos, que é a parte mais importante. O sujeito que não é apresentado na oração por uma palavra, mas que pode ser identificado pela desinência verbal, é classificado como sujeito desinencial ou um sujeito oculto. Exemplos: cantou a noite toda. Eu não consigo identificar quem foi que cantou a noite toda na frase, mas pela terminação do verbo cantou, eu consigo identificar quem foi. Quem foi que cantou a noite toda? Ele. Já no segundo exemplo, eu tenho jogo vôlei todos os sábados. Eu não consigo identificar quem é que joga vôlei todos os sábados na frase, mas pela terminação do verbo, eu consigo saber que é eu. E agora nós vamos estudar os demais sujeitos, né? Os demais tipos de sujeito. É o sujeito indeterminado. Como o nome já bem diz, ele é um sujeito que a gente não consegue determinar. Ele é indeterminado. O sujeito indeterminado é aquele que faz referência a alguém, mas não o identifica. Esse tipo de sujeito geralmente é acompanhado de verbos flexionados na terceira pessoa do plural ou de verbos flexionados na terceira pessoa do singular, acompanhados da partícula se. Nossa, que difícil, não é mesmo? Mas vamos ao exemplo. Esqueceram de trancar a porta. Quem foi que esqueceu de trancar a porta? Vocês conseguem identificar quem foi? Não consigo identificar quem foi. O sujeito indeterminado, ele é diferente do oculto. O oculto eu consigo identificar pela terminação do verbo, mas o indeterminado eu não consigo determiná-lo de forma alguma. Notem que o verbo esqueceram, que está aí grifado, ele está na terceira pessoa do plural. E quando o verbo está na terceira pessoa do plural, eu não sei quem é que pratica a ação. E aí embaixo eu tenho o segundo exemplo. Precisa-se de vendedores. Eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular acompanhado de um pronome se. Notem que nessa frase, precisa-se de vendedores, eu não consigo identificar quem é o sujeito que está necessitando desses vendedores. Logo, é um sujeito indeterminado. E aqui eu trouxe vários exemplos de sujeito indeterminado. Procuraram você por todos os lugares. Quem foi que procuraram vocês por todos os lugares? Não conseguimos identificar. É um sujeito indeterminado. O verbo ele está na terceira pessoa do plural. E eu disse para vocês que quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural, ele não terá sujeito. Dizem que a família está falindo. Quem é que anda contando essas coisas por aí? Dizem que a família está falindo. É uma fofoca, a gente não sabe quem é que anda dizendo por aí. Anunciaram a chegada da noiva. Quem? Não conseguimos identificar, porque esses três primeiros verbos, eles estão na terceira pessoa do plural.
Precisa-se de professores, vende-se um fogão, vive-se feliz. Não conseguimos identificar quem está praticando essas ações. Notem que os verbos eles estão na terceira pessoa do singular, acompanhado de um pronome se. Esse se ele é chamado de índice de indeterminação. Ele indetermina o sujeito. Ok? Compreenderam? E agora nós vamos para o sujeito inexistente, que também é chamado de oração sem sujeito. Sujeito indeterminado, sujeito que a gente não consegue identificar quem é. Já o sujeito inexistente é uma oração que não tem sujeito. O sujeito inexistente ocorre no que chamamos de oração sem sujeito e é acompanhado por um verbo impessoal. Os verbos impessoais, eles não são acompanhados por sujeitos. E o que é mesmo um verbo impessoal? Vamos descobrir. Os verbos que indicam fenômeno da natureza. Nevou o dia todo. Consegue identificar quem é que está nevando o dia todo? Não. Todos os verbos que indicar fenômeno da natureza, chover, trovejar, relampejar, nevar, sempre será um fenômeno da natureza e sempre será uma oração sem sujeito. O verbo haver com o sentido de existir ou de ocorrer. Há muita gente na praia. Existe muita gente na praia. Esse verbo há, que vem do verbo haver, quando ele tiver o sentido de existir, não haverá sujeito. O verbo fazer indicando tempo decorrido. Faz 3 anos que estudo nesta escola. O verbo faz está indicando um tempo, 3 anos. O verbo ser indicando tempo ou distância. Daqui a Fortaleza são 65 quilômetros. O verbo são, que vem do verbo ser, está indicando uma distância. Ou seja, o que é um verbo impessoal, O verbo impessoal é quando indica um fenômeno da natureza, é quando o verbo haver estiver com o sentido de existir ou ocorrer, é quando o verbo fazer estiver indicando tempo decorrido e é quando o verbo ser estiver indicando tempo ou distância. Quando ocorrer esses 4 casos, a oração será chamada de oração sem sujeito. Gostou do conteúdo de hoje? Espero que sim!